Fala pessoal, Felipe na área novamente. Vamos agora dar início ao nosso módulo 3 do nosso curso sobre proteção de cultivares. É sempre um prazer, uma honra estar falando com vocês aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento sobre essa área. Então a gente vai dar início aí à nossa terceira parte do nosso curso, o nosso módulo 3. Então pessoal, trazendo aqui nossa agenda novamente, né? Como que está sendo a distribuição das nossas aulas, o que a gente já viu até agora, essa parte introdutória. Então, começamos no módulo 1 com a parte de introdução à proteção de cultivares, fizemos uma explanação geral, contextualizando o assunto, contextualizando dentro do setor florestal, trouxe alguns exemplos, a definição de cultivar, como que funciona a lei, um pouco aí, um pitaco relacionado aí ao cronograma de como foi a parte da legislação brasileira, trouxe um contexto geral. No nosso módulo anterior, no nosso módulo 2, que foi dividido aí em duas aulas, a gente trouxe a lei propriamente dita, onde a gente trouxe as informações contidas na portaria, né, nessa lei, o decreto, como que funciona a parte legal, o processo, o direito, como que funciona a questão do certificado definitivo, como que é a protocolização, falamos sobre cultivar web, então a gente introduziu o assunto de uma forma bem bacana, falamos sobre as diretrizes também que a lei fala, sobre os testes de DHE, então um módulo bem robusto, bem técnico e bem teórico. E agora a gente está no nosso módulo 3, vamos falar agora sobre o processo de proteção de cultivares nos detalhes. Vamos entrar aí nos 3 formulários que são necessários o preenchimento, como é feito na prática, acessar o cultivar web, ver quais são os passos que a gente vai prosseguir durante as nossas aulas. No módulo seguinte vamos falar sobre a parte de licenciamento de cultivares protegidos, questão aí da licença, falar um pouco sobre o certificado provisório e o certificado definitivo. Vamos falar aí os direitos, deveres, quais são as oportunidades aí relacionadas à licença. Módulo 5, vamos falar sobre fiscalização e penalidades, vamos falar sobre as sanções, questão de multa, como é feita a fiscalização, os órgãos competentes. E por último, vamos trazer no módulo 6 alguns estudos de caso, algumas informações pertinentes aí, trazer como é feito essa proteção e trazer alguns exemplos aí, tanto de eucalipto, corimba, de pinos e de outras culturas florestais também. Então, pessoal, vamos dar start então. Vamos falar agora no nosso módulo 3 do curso de proteção de cultivares, entrando aí, desbruçando a temática sobre o processo de proteção de cultivares. Nesse módulo, pessoal, a gente vai detalhar passo a passo, de uma forma bem detalhada mesmo, como que são as etapas. Vamos passar formulário por formulário, como a gente viu nos módulos anteriores. São 3 módulos, são 3 formulários, perdão. Então a gente vai detalhar cada um de uma forma bem prática. Vamos acessar os formulários aqui na nossa apresentação nessa aula e a gente vai passar caso por caso, item por item, para a gente detalhar cada forma e a forma do preenchimento. Já adiantando, pessoal, o preenchimento, ele, na teoria, ele é bem simples. Os formulários disponibilizados pelo próprio mapa, através do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, são formulários que já vêm pré-preenchidos, então a gente precisa só completar com as informações necessárias. Então isso facilita um pouco a parte do responsável técnico no preenchimento das informações. Mas isso é cena para os próximos capítulos aqui no decorrer das nossas aulas. Então, vamos nessa, vamos começar o módulo 3, é um módulo também bastante importante, que vai ser aí as instruções, o passo a passo, para a gente fazer o protocolo aí relacionado ao processo de proteção de cultivares. Lembrando, a plataforma é a Cultivar Web, plataforma ele é 100% digital, então é um site onde a gente faz todo o preenchimento, onde a gente cadastra as informações, a gente envia os formulários e os relatórios técnicos, onde a gente consegue emitir as taxas também que são necessárias fazer o pagamento. Então todas as informações é realizada na plataforma Cultivar Web. Então vamos lá, pessoal. Só trazendo aqui, recapitulando um pouco o assunto, né? A gente vai falar isso muito aí sobre os critérios para ser uma cultivar ser protegida, né? Os critérios para proteção, como a gente falou, são alguns critérios, mas principalmente a cultivar tem que apresentar características únicas, então ela tem que se diferenciar,
ela tem que ter marcadores, né, características que distinguem ela de uma outra cultivar. Isso é uma premissa, é um critério. Tem que ser um vegetal superior, isso é uma novidade. Quando a gente fala um vegetal superior, é que ela tem que advir de um programa de melhoramento. Então, é um pré-requisito que a cultivar venha de um programa de melhoramento genético. E uma novidade porque ela tem que ser um item novo, né? Quando a gente fala de inovação, é um produto novo ou melhorado colocado no mercado. Então, essa questão da novidade também é importante dentro da parte de materiais genéticos, de clones e de cultivares. Então, ela não pode ser comercializada no Brasil há mais de um ano e no exterior há mais de 6 anos, que ela não pode ter sido comercializada no exterior para ser protegida. Além disso, a gente chega também nos critérios, né, no DHE, que a gente tem no formulário 3, que é a distinguibilidade. Então, ela tem que diferenciar de outras cultivares já protegidas e ter uma denominação própria. Então, ela tem que ter características únicas e ser distinta da cultivar que deu origem. Ela também tem que ser homogênea. A homogeneidade e a estabilidade, elas são bem correlacionadas, mas a homogeneidade está ligada à uniformidade das características nos diferentes ambientes. Então, o ambiente onde essa cultivar está inserida, ela não pode influenciar nas suas características e ela tem que manter sua uniformidade. Então, independente do solo, do clima, da quantidade de precipitação, da temperatura, da altitude, das condições de solo, tanto física, química e mecânica do solo. Então, nada que o ambiente possa mudar as características dessa cultivar. Ela tem que manter uniforme, ela tem que se manter homogênea. Já a estabilidade seria manter o padrão de acordo com sucessivas clonagens, sucessivas propagações. Então, a estabilidade fala muito das características serem preservadas ao longo das gerações. Então, é super importante também que se mantenha o padrão das características de acordo com que o material é propagado. Então, esses são os critérios principais que a gente tem que levar em conta para que uma cultivar possa ser protegida. Apenas dando mais uma pincelada aqui, pessoal, é muito importante reforçar toda essa dinâmica, a importância da gente contextualizar o assunto em todas as aulas para afirmar mesmo o conhecimento e a importância aí de como uma cultivar tem que ter, quais são as características que ela necessita ter para que se possa se fazer a proteção. Aqui, trazendo novamente essa tela, né, esse slide que a gente viu no nosso primeiro módulo, principalmente para diferenciar o que é uma cultivar. Então a gente tem um reino vegetal, que é o ecossistema como um todo. A gente consegue separar isso, né, segmentar em espécies. Espécies seriam aí as plantas, né, com características mais próximas, mas a gente tem algumas características que as agrupam em um determinado grupo que a gente chama de espécie. Então são características mais comuns. Um exemplo aqui que a gente pode dizer está relacionado às rosas. Acabou passando o slide aqui, mas a coloração das rosas, a gente tem a rosa amarela, a vermelha, então essa espécie. Mas quando a gente segrega esse grupo em apenas um grupo menor, onde são as rosas amarelas, são as rosas vermelhas, são as rosas com pétalas simples, com pétalas dobradas, então a gente chega a isso a nível de cultivar. Então, pessoal, esse quadro aqui eu acho que seria o do quadro mais importante, que seriam aí os 5 itens mais importantes aí que elencam um material genético, uma cultivar, para que ela possa ser protegida. Então, como a gente citou, né, a novidade, o material tem que ser algo novo, então, no máximo 1 ano no Brasil ou 6 meses no exterior. Ela tem que ser estável, então é a uniformidade dela ao longo de sucessivas propagações. Ela tem que ser homogênea, que ela tem que ser uniforme, independente do ambiente em que ela está inserida. Ela tem que ser distinta, porque eu preciso separar ela da cultivar que deu origem a essa que a gente está pretendendo proteger. Então ela tem que ter algo diferente, algum descritor, alguma característica diferente. E por fim, ela tem que ter uma denominação própria, ela tem que ter um nome. Então, quando a gente traz para a área florestal, cada clone tem o seu código, né? I144, H13. Então também tem que ter uma denominação própria que eu consiga separar ela das demais. Continuando então, pessoal,
Retomando o que a gente falou no último módulo, mais algumas definições importantes que a gente vai ver aqui no preenchimento dos formulários. Então, os descritores são as características herdadas geneticamente para identificar cultivar. Então, a gente vai ver que o formulário 3, ele baseia principalmente nos descritores, nas características, e a gente tem as características qualitativas, as características quantitativas e as características pseudo-qualitativas. Então a gente vai ver isso com bastante foco agora nesse módulo 3, no preenchimento dos formulários. A gente tem o melhorista, onde a gente cadastra isso no nosso formulário 2, que é toda a equipe técnica que está envolvida no trabalho, no programa de melhoramento. E a gente tem o obtentor, que é a empresa, né, ou aquele que financia o processo de melhoramento e detém os direitos patrimoniais. Muitas vezes é a empresa onde os melhoristas trabalham, a empresa que faz o investimento em pesquisa, em desenvolvimento e inovação, é a empresa aí que, no caso, financia o programa de melhoramento. Então essa é o obtentor. Órgão competente, como a gente já citou, né, é o MAPA, regulamentado aí criando o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, que foi a partir da Lei de Proteção de Cultivares, e o principal produto da lei, que é o que regulamenta e o que dá o direito à empresa de reproduzir e cultivar, tanto na utilização própria ou quem sabe fazer a comercialização por terceiro, que é o Certificado Definitivo de Proteção. Então esse que é o documento. Ele é um bem móvel, como a gente viu, tem validade de 18 anos, então é o principal produto aí dentro dos materiais que assegura que a gente possa fazer a proteção da cultivar e utilizar ela de forma exclusiva, ou quem sabe poder comercializar isso com terceiros para o recebimento de royalties. Então, passando aqui sobre a Cultivar Web, que é a plataforma que a gente utiliza para fazer todo o processo totalmente eletrônico, processo totalmente digital, todas as questões relacionadas à protocolização, a envio dos materiais e dos documentos, o cadastro inicial, que é o formulário 1 de requerimento, tudo é feito através do site. Então, mais uma vez convido vocês para acessarem o site, ver como é, fazer um cadastro e ver como é simples. Além disso, através do Cultivar Web, é possível fazer a emissão das taxas a serem pagas, todas as informações, além também de conseguir consultar de forma pública e gratuita todas as cultivares que estão protegidas nesse momento. Então, dentro da área florestal, dentro da área agronômica, dentro das ornamentais, dentro das olerícolas, dentro das plantas aromáticas, medicinais. Então, a gente tem um cadastro universal através dessa plataforma. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, entrando no detalhe do que a gente vai ver nesse módulo de forma prática, a gente vai acessar formulário por formulário, são 3 no total, que é o formulário 1, que é o formulário de requerimento, o formulário 2, que é um formulário técnico, relacionado a um relatório técnico, com preenchimento das informações tanto dos melhoristas, tanto também dos obtentores, e também o formulário 3, que é as instruções para fazer o teste de DHE, e também com a tabela de descritores mínimos, tudo isso novamente dentro da plataforma digital, dentro do Cultivar Web. Continuando, pessoal, então, entrando agora no detalhe, passo a passo, quais são as etapas, vamos entrar aqui no Cultivar Web, vamos falar sobre o formulário de requerimento, onde a gente preenche as principais informações, que é quem é o requerimento da proteção de cultivar, fazer o cadastro do legítimo interessado na proteção, e para isso a pessoa tem que ser residente no Brasil e seja o próprio requerente ou um representante legalmente qualificado para fazer esse requerimento. No seguinte momento, é necessário fazer o pagamento da taxa de requerimento a partir desse cadastro inicial no próprio Cultivar Web. Então, é um cadastro inicial na própria plataforma e a partir disso é necessário fazer o pagamento da primeira taxa através da guia de recolhimento da União no requerimento no valor de R$ 713,16. Então, essa atuação ela é feita dentro do Cultivar Web mesmo, clicando no botão cadastre, você pode criar seu próprio cadastro e iniciar o requerimento de uma forma simples, totalmente digital, através da plataforma. Posteriormente, pessoal,
que aí são os formulários que a gente precisa fazer o download e fazer o preenchimento, a gente entra no formulário de relatório técnico, onde a gente vai precisar acessar as informações relacionadas ao responsável técnico pelo preenchimento do documento. Vamos ter que falar a origem genética, então é importante saber as características, as informações relacionadas ao programa de melhoramento que aquela cultivar resultou, saber também qual foi o método de obtenção de cultivar, se foi por hibridação, se foi utilizado através de polinização controlada, se foi polinização aberta, se foi pomar outdoor, indoor. Então, algumas características relacionadas ao programa de melhoramento genético da empresa. Além disso, é necessário também cadastrar e informar o local e época da condução dos testes de DHE, os testes aí de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, além de indicar a cultivar mais parecida com aquela que a gente está pretendendo proteger e também informar quais são as características que diferem essa nova cultivar da que deu origem a ela. Então aqui a gente entra com as informações mais técnicas, mais umas informações mais generalistas. Aqui a gente traz o relatório de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais completa, mas agora no módulo 3 a gente vai acessar com maiores detalhes para a gente ver as informações que são solicitadas. Então, pessoal, aqui trazendo a primeira parte do formulário, né, o formulário de relatório técnico com os descritivos para obtenção de cultivar. Então, você vê que o formulário ele já vem pré-pronto, né? Ele já vem bem preenchido e a gente precisa entrar com as informações onde estão esses campos cinza. Então, na primeira etapa, é necessário entrar com o nome do requerente, em nome da pessoa física. Depois, esse requerente é o mesmo que fez o cadastro na plataforma do Cultivar Web. Esse documento é um documento em Word, bem simples, onde a gente consegue abrir nos nossos computadores para fazer o preenchimento, e ele é editável. Então, no primeiro ponto, como citei, é o requerente, o mesmo que está acessando o Cultivar Web. O segundo campo é necessário preencher quem é o responsável técnico no Brasil. Então, tem aquela premissa dele ser brasileiro ou de ser uma pessoa terceira. Então, é necessário ter o responsável técnico por preenchimento das informações. Então você entra com o nome do responsável técnico, é necessário cadastrar o CPF em caso de pessoa física ou CNPJ em ser uma pessoa jurídica, entrar com o endereço e informações desse responsável técnico, então o endereço, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o CEP, telefones de contato, o e-mail e se ele é engenheiro agrônomo ou ele é engenheiro florestal. Então o responsável técnico precisa ser ter essa admissão, né? Ser um profissional da área da agronomia ou da floresta para fazer todo esse trâmite. Além disso, é necessário entrar com o número CREA, o registro profissional dessa pessoa que ela está elegida para fazer esse tipo de trabalho. Depois, pessoal, no terceiro campo, é solicitado qual a taxonomia dessa cultivar, então qual é o nome botânico, né? Qual é a espécie, como ela está registrada hoje, e qual é o nome comum. Então, muitas vezes, eucalipto é eucalipto, de uma forma geral, ou um exemplo que a gente trouxe aí relacionado às flores, né? O Sampatins é o beijo de sol, por exemplo. O nome botânico seria Impatins valeriana, que é o nome científico da espécie, o nome comum seria beijo de sol, trazendo um exemplo aqui fora do setor florestal. Além disso, a cultivar. Então aqui qual é o nome que você quer dar para cultivar que você vai proteger, então qual que é a denominação proposta. Então a gente volta naquelas premissas, né, de ser um número alfanumérico, tomar cuidado para colocar nenhum nome de empresa ou algum número de produto comercial e que não afete de nenhuma forma ou lese alguma coisa relacionada à sociedade. Além disso, qual é a denominação experimental ou pré-comercial dessa cultivar. Então, a denominação proposta e tudo mais é o mesmo que talvez você quer pôr um nome que ele seja comercial e um nome que você tem no experimento internamente dentro do seu programa de melhoramento. Então, é isso que diferencia.
Prosseguindo, pessoal, a gente é necessário fazer o preenchimento da origem genética e o histórico de obtenção da cultivar. É aqui que a gente entra com as informações relacionadas ao programa de melhoramento genético dessa espécie. Então, quais são os parentais utilizados, ou seja, qual que é o pai, qual que é a mãe, quais que são os genitores que foram utilizados para fazer o cruzamento através do melhoramento genético que fez com que a gente conseguisse ter o resultado dessa cultivar, qual foi o método utilizado para obter a população inicial ou indivíduo inicial, ou seja, foi por hibridação, foi por polinização controlada, polinização aberta. Então, tentar explicar qual foi o método utilizado para conseguir essa cultivar, além aí do histórico de obtenção da cultivar. Então, se foi por sucessivas gerações, se foi por linhagens. Dentro do setor florestal é um pouco mais difícil de ter várias gerações, principalmente pelo período que tem entre os ciclos de florescimento, produção de sementes, produção de novos indivíduos. Então, mas na área do milho, na área da soja, em um ano você consegue fazer linhagens puras aí, sucessivas gerações. Então é aqui onde a gente preenche. Posteriormente, dando continuidade à parte da origem genética, é necessário fazer qual foi o método de produção, de propagação comercial da cultivar, se foi por semente ou se foi através de estacas, mas na maioria das vezes, 99%, vai ser via semente, e se a cultivar ela é essencialmente derivada ou não, e qual que é o grau de parentesco recorrente dessa cultivar. Além disso, necessário aí um campo para colocar mais informações, outros pontos que têm que ser considerados de uma forma relevante dentro do processo de obtenção. Prosseguindo, pessoal, e quase finalizando esse relatório 2, um relatório mais enxuto e pequeno, é onde a gente classifica e cadastra quais foram as informações sobre o local e época dos testes realizados para conseguir essa cultivar. Então, entra aí aonde foi feito o teste. Essa primeira parte aqui é se o teste foi feito pelo próprio obtentor. Então, aqui nesse primeiro quadro, se foi a própria pessoa que está solicitando que fez os testes, ou se foi na parte 2, ali no 6.2, se os testes foi realizado por uma outra autoridade, ou uma autoridade também estrangeira fora do Brasil. Então, a gente vai ver que pede qual é o local que foi realizado, então cidade, estado, pede também a questão da latitude, longitude e altitude. Qual que foi a instituição, se tem alguma fazenda, foi alguma universidade, algum lugar para definir. Qual que foi a cidade, o estado e o país onde foi, basicamente sempre no Brasil. Os dados relacionados aos ciclos de DHE, ou seja, a gente vai ver no formulário 3, que exemplifica isso mais, as durações. Então, a gente tem teste de DHE de 3 a 4 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 5 anos, de 6 anos. Então, a gente precisa mencionar aqui quais foram as datas de implantação desses testes, quando que eles terminaram, quanto que foi o número de plantas utilizadas, quantas repetições foram utilizadas, quantas plantas foram avaliadas para a gente diferenciar essas cultivares e qual é o número de plantas atípicas, principalmente focado aí no critério de homogeneidade. Além disso, informar também atipicidades encontradas e alguns outros pontos relevantes durante o teste de DHE. Já na outra parte aí, informações se foi feito por uma autoridade fora do Brasil, em qual país que foi feito, qual que é a autoridade que tem esses testes que foram feitos, mencionar o nome e também qual é o local que foi feito, né? Tanto o nome, o endereço, cidade e o país onde foi feito esses testes aí, se forem realizados fora do Brasil. Por fim, a gente traz aqui um material relacionado aí ao item 7, que a gente traz as características das cultivares que mais se assemelham, ou da cultivar que derivou, que deu origem a essa cultivar que a gente pretende proteger. Então aqui a gente tem que trazer o nome da cultivar já protegida, então é a denominação mais parecida. Qual é a característica que faz com que uma seja diferente da outra? Presença ou não de espinho, presença ou não de pilosidade. A gente vai ver outras características mais para trás, mas a gente lembra aqui do módulo 2 algumas características que acabam diferenciando. Presença ou não de lignotuber, presença ou não de serosidade na folha superior, presença ou não de pecíolo, entre outras características, né? E aqui pede também a informação sobre a expressão das características nas
cultivares mais protegidas e a expressão na característica na cultivar apresentada. Então, ausência ou não. Na antiga tinha, na nova não tem. Então é aqui onde a gente vai fazer essa diferenciação, onde a gente vai conseguir fazer com que a distinguibilidade seja possível e ela seja elencada para possível proteção. Então aqui a gente entra com essas informações. Além disso, se for necessário detalhar alguma informação a mais do que não traz esse relatório aqui, no item no campo 8 a gente consegue criar um parágrafo e trazer essas informações. Por fim, ali no item 9, traz mais uma informação referente aí às diretrizes que a lei traz, principalmente ali trazendo um item da lei, né, a lei 9.456, como a gente lê, uma declaração de que a cultivar que a gente está cadastrando, a cultivar que a gente está pretendendo proteger, ela é claramente distinta de qualquer outra, cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida. Além disso, também a gente declara que ela é homogênea quanto aos descritores que a identificam, seguindo os critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Proteção de Cultivares e é também estável através de gerações sucessivas. Então aqui a gente afirma, né, e a gente atesta que todos os testes de DHE, distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, a gente é ciente disso, a gente fez os testes para isso, então é aqui que a gente valida e confirma que isso é correto e que a gente tem total ciência e está apresentando um formulário preenchido devidamente. Então, aqui por final, a gente pega a assinatura do representante do requerente, muito mais nomeado aí pela empresa, a pessoa que cadastrou no sistema, e também a gente precisa aí do responsável técnico, assim como o número do conselho do CREA, o registro profissional dele, preenchido e assinado aqui. E posteriormente a gente digitaliza esse material, transforma ele em um PDF para que a gente consiga trazer isso no portal. E um detalhe ali importante é que é necessário assinar todas as páginas aqui conforme traz o formulário aí, dando ciência de que tudo que foi preenchido está de acordo com as informações. Aqui são as instruções que o próprio formulário traz no final do campo, umas informações aí facilitando um pouco do que eu falei aqui, mas a gente pode ler com cuidado. Então fala aqui no quadro 1 o que é necessário e por que é solicitado, no quadro 2 explica por que pede o CPF, CNPJ, no quadro 3 quais são os nomes botânicos e comuns da cultivar, como a gente viu, no quadro 4 as informações sobre o nome que se quer dar a cultivar, já no quadro 5, quais são os parentais, qual é o programa genético, como que foi feito a hibridação, se foi por semente, se foi por outro tipo de propagação. No quadro 6, as informações que atestam as informações do DHE. No 7, quais são as cultivares que são mais parecidas com o que a gente pretende proteger, então traz essa questão. E no quadro 8 aí trazer alguma informação complementar. E por fim, a assinatura aí comprovando de que os testes foram feitos e que a gente atesta a veracidade desse relatório. Então, pessoal, esse é o relatório 2, relatório técnico, é um relatório também de certa forma simples, ele é bem enxuto, com as características aí da empresa que está solicitando, quais são as informações aí do programa de melhoramento genético que essa cultivar participou, qual foi a forma de obter essa cultivar, então aí várias características aí importantes para o preenchimento aí dos testes, entre outras informações mais relevantes, mas aqui de uma forma mais geral, não tão aprofundada, uma vez que a gente tem um formulário 3, que é o próximo que a gente vai ver, que é um formulário onde a gente traz os detalhes aí com mais característica, a gente descreve cada informação ao longo do tempo, então é um formulário aí mais rico de informações, mas é um formulário também que tem a sua simplicidade, assim como o 2. Então vamos partir agora para a gente analisar o formulário número 3, para a gente dar continuidade aqui ao preenchimento do nosso protocolo. Então, pessoal, depois, mesma coisa, né? Salvou o material em PDF, a gente sobe o material no Cultivar Web também, que é a única plataforma oficial que a gente utiliza para fazer toda essa parte da protocolização dos materiais. E aí a gente entra no nosso terceiro e último formulário,
o terceiro e último, talvez não, mas acho importante a gente também construir um formulário fotográfico dos nossos características aí ao longo do tempo, para que a gente possa facilitar e para que a gente possa enviar como um anexo aí para ajudar no nosso processo de proteção de cultivares. Então, nesse formulário, pessoal, a gente tem novamente o preenchimento do responsável técnico, a pessoa habilitada para isso. Como a gente viu, tem que ser engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal. É necessário ter o registro no conselho, então é necessário ter o registro profissional no CREA. E já existem, né, os descritores, já tem as características já publicadas para cada espécie dentro da plataforma. Então a gente consegue baixar o formulário devidamente para aquela espécie em questão que a gente quer proteger. Então isso já facilita muito o trabalho e direciona o trabalho de uma forma mais assertiva. Então a gente tem os descritores aí de espécies, tanto para espécies agrícolas, florestais, espécies forrageiras, frutíferas, olerícolas, ornamentais, medicinais e aromáticos. Então a gente pode acessar o site do Cultivar Web, consegue ter todas essas informações e consegue fazer o download do certificado relacionado à espécie em questão. Aqui, pessoal, trazendo aqui um relacionado aí à parte de eucalipto, é um relatório muito bem apresentado, com várias informações, assim como foi feito o 2, e aí a gente consegue definir aqui, a gente vai passar campo por campo de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem detalhada, para que a gente consiga traçar cada característica da forma que deve ser feita. Então vamos lá. Aqui, pessoal, trazendo de uma forma bem dinâmica aqui quais são as instruções de preenchimento. Então isso facilita muito a questão relacionada. Aqui a gente pode ver no primeiro parágrafo que trata-se dos ensaios para eucalipto, gêneros eucaliptos, subgêneros aí diversos. Então para cada espécie a gente vai ter esse formulário. Então tem que se tomar atenção, né? Tem que se ter o cuidado de utilizar o formulário específico para a espécie que deseja proteger. Então aqui ele fala um pouco sobre os objetivos, principalmente relacionado aos testes de DHE. Então, todas as características relacionadas a eucalipto, quais são as taxonomias botânicas. Então, ela traz essas informações de uma forma bem direta e reta. Aqui ele fala um pouco sobre como tem que ser feito a execução dos ensaios de DHE, quais são as observações que têm que ser feitas, quais são os ciclos, qual que é o período que se tem que ter, a questão das características de 4 e 5 anos, as características nos primeiros anos de 0 a 3 anos, fala sobre a condução que tem que ser num local único, e se nesse local é possível ver todas as características da cultivar, fala também sobre a necessidade de classificar onde é a unidade de federação, o estado, qual é a cidade que foi feito o teste, a latitude, longitude e a altitude. Tem que fala também pelo número de plantas, que tem que ser no mínimo 5 plantas, né, no caso da repetição, para a gente conduzir essas condições da melhor forma possível. Fala que as observações devem ser realizadas de 5 até 10 partes, 2 partes de cada, uma das 5 plantas. Então, todo o delineamento experimental, tudo que tem que ser feito para o devido preenchimento desse formulário. Fala sobre a questão aí de testes adicionais, que há necessidade sobre isso, a importância de se fazer tudo conforme está descrito no material técnico. Aqui também entra no detalhe relacionado à necessidade da amostra viva, então de encaminhar uma réplica para o mapa, para o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares. Então ela fala aqui principalmente o que ela traz na lei, no artigo 22, sobre a necessidade de manter à disposição do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares no mínimo 5 plantas propagadas vegetativamente. Então é necessário manter 5 plantas vivas aí junto ao Sistema Nacional de Proteção de Cultivares para ter essa réplica lá junto a eles. Então, fala um pouco aí sobre a questão da distinguibilidade dos caracteres, que tem que ser fortemente distinto, tem que ser algo que é muito óbvio, que não tem forçação de barra. Fala sobre as boas condições sanitárias dos materiais. Fala que se for cultivar do exterior,
as cultivares têm que ser mantidas aqui no país de origem, no caso, no país de origem que vai ser protegido, no caso no Brasil, e também fala aí sobre as informações relacionadas para a obtenção do certificado de proteção, que é necessário fazer a análise do pedido, a apresentação da amostra conforme foi descrito nos outros parágrafos, e o solicitante tem que disponibilizar. E aí agora na quinta parte aí fala sobre as instruções principais para o preenchimento da tabela de descritores, que a gente vai entrar mais em detalhe agora para frente. E aí ela traz todas as informações, ela foi elaborada numa escala de códigos, onde a gente tem que preencher os números que variam de 1 até 9, mas em alguns casos podem ocorrer com mais de 9 alternativas, então ele é bem didático, a gente vai ver que cada característica tem os seus códigos e a gente tem que escolher o código que mais se assemelha com o que a gente vai preencher. Então a gente tem as alternativas sequenciais e tem os espaços onde a gente vai preencher os diversos valores. O valor muitas vezes começa em 1 e cada característica ela vai ter alguma informação. Então, essas alternativas são necessárias para o devido preenchimento do formulário. Além disso, quando as alternativas não têm uma sequência, é necessário ter a importância do preenchimento. Muitas vezes vão ter valores 1, 5 e 9. Então tem que tomar esse cuidado na parte do preenchimento. E aí ela fala muito mais sobre a atenção nesse preenchimento. Então é uma forma mais aí como se fosse também um passo a passo aí para facilitar o preenchimento das novas etapas. Então a gente vê que o material ele é bem robusto, é um material que foi muito bem escrito e tem várias instruções aí para não ter erro durante o preenchimento. Acho que o grande objetivo desse material ser tão robusto é para minimizar os riscos, para evitar muita burocracia e para facilitar o trabalho dos requerentes. Então acredito que o formulário é de grande interesse e facilita muito a vida das pessoas que vão preencher esses formulários. Então é bem simples, como falei, mas é um formulário agora que é um pouco maior, então você tem que ter as características aí, observar muito bem as características na sua cultivar e fazer o devido preenchimento do formulário de uma forma muito simples aí, de uma forma dinâmica. Então, a partir do próximo slide agora, a gente vai ver no detalhe aí o preenchimento de cada característica. Vou tentar trazer o máximo das características aqui, mas eu não quero ser muito redundante, porque tem algumas características que elas vão se repetir ao longo dos anos, principalmente quando a gente vai trabalhar aí na parte da homogeneidade. Então é muito importante que ela conduza a mesma característica ao longo do ano, mas algumas características elas acabam ser redundantes, então eu vou tentar evitar ao máximo, mas ao mesmo tempo eu quero detalhar o máximo possível dentro desse relatório para que a gente consiga decifrar, a gente consiga fazer junto aqui o preenchimento de uma forma mais dinâmica e que eu consiga ser mais assertivo aí para vocês. Então, agora a gente vai aí para a tabela de descritores mínimos, onde a gente vai passar para as características ao longo dos anos aí na parte do preenchimento. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos dando continuidade agora no item 6. Vamos falar agora da tabela dos descritores de eucalipto, propriamente dito. Então a gente vai detalhar cada ponto por ponto, vamos passar pelas informações. Então vocês verem que é uma tabela bem complexa, mas uma tabela bem detalhada, conforme a gente trouxe nas instruções no slide passado. As informações, se a gente vê as colunas aqui, vamos detalhar bem. A gente tem que entrar com a espécie ou híbrido que a gente vai fazer a proteção. Então a espécie vai ser eucaliptus grandes, urophila, grandes curophila, coloesiana, etc. Qual é o nome proposto para cultivar? Então o código do clone, a H21, FB22, então aqui entra com o nome. E aí nos cabeçalhos agora da coluna a gente tem a característica, então essa é o descritor que a gente vai estar avaliando, já pré-estabelecido. A identificação da característica, ou seja, se ela é quantitativa ou qualitativa, ou se ela é pseudo-quantitativa. A gente traz aí o código de cada descrição que a gente vai utilizar. A gente entra com o código. Então, ausente é 1, presente é o 2. E aqui a espécie cultivar ou híbrido de exemplo é mais uma questão aí que muitas vezes está presente aí que a gente vai utilizar.
E por fim, na parte cinza aí, o código da cultivar é onde a gente vai realizar o preenchimento devido aí relacionado a cultivar nossa de interesse que a gente está protegendo. Então, trazendo agora, né, o primeiro critério aí, o primeiro item da tabela, que a gente está relacionado aí à planta, sobre a questão do lignotuber, né? E a gente está tratando aí no período da muda entre 3 e 4 meses de idade, mais ou menos. Então a gente vai analisar se tem ou se não tem a presença de lignotuber na planta. Se não ter, a gente cadastra com 1. Se tem o lignotuber, a gente preenche com 2. De uma forma muito simples, de uma forma muito direta. Só para ilustrar aqui, pessoal, para ajudar no preenchimento, né, na primeira avaliação, então de 3 a 4 meses, a presença ou ausência do lignotuber. Então, lignotuber é aquela protuberância ali, aquela reserva energética ali, principalmente no cólon da muda, entre a raiz e a parte aérea, se tem ou se não tem essa protuberância ali presente. Se tem, a gente cadastra como 2, se não tem, a gente cadastra como 1. Então o preenchimento ele é bem dinâmico assim. A gente tem essas imagens aqui no final do relatório, mas eu trouxe aqui também durante a apresentação alguns outros exemplares aí, que no relatório as imagens estão preto e branco, muitas vezes a gente não consegue visualizar, mas eu trouxe alguns exemplos aqui no decorrer dos nossos slides aqui para a gente conseguir contabilizar, para a gente conseguir ilustrar a ideia. Partindo então agora para a segunda análise, a ideia é a mesma, né? Mas aqui está relacionado à folha juvenil, relacionado aí à presença ou ausência do pecíolo. Então ele traz o tempo também, que é na análise aí de 3 a 4 meses de idade. Então, no mesmo sentido, o ausente é 1, a presença do pecíolo é 2, e a gente vai fazendo a classificação e assim por diante. Aqui só para ilustrar, na figura A é a ausência do pecíolo, então a folha está ligada diretamente aí ao caule. E aqui na imagem B, a presença do pecíolo aí, onde a conexão entre a folha e o ramo, a gente tem essa pequena haste aí, que a gente chama de pecíolo. Então, pessoal, essa análise de analisar nosso cultivar, ver o que está presente no nosso material genético, respeitando as datas, respeitando os períodos corretos e fazer o devido preenchimento das informações que a gente tem no formulário. Uma forma muito simples, de uma forma bem direta. O que é interessante e eu acho importante, e a gente vai detalhar isso um pouco mais para frente com mais calma também. A presença de se ter um relatório fotográfico também com essas informações. Não só preencher o formulário 3, mas também conseguir fotografar, assim como está ilustrando aqui no slide, a gente complementar os nossos dados, os nossos relatórios técnicos com o registro fotográfico, de modo a facilitar quem vai fazer a averiguação das informações, entre outras questões. Então a gente consegue criar um material técnico aí bem robusto e bem ilustrativo para facilitar no processo aí na arte aí de proteger cultivares. Seguindo então, pessoal, aqui a gente já vai ver um número maior aí de escalas, né, para a gente identificar qual característica. Aqui a característica em questão, né, o descritor em questão é o formato da folha, qual é a forma da folha na folha juvenil. Mesma coisa, a idade aí de 3 a 4 meses. E aí, quais são os tipos, né, que a gente identifica a forma e a característica. Se é uma folha linear, se ela é lanceolada, se ela é ovoide, se ela é elíptica, obovoide, cordiforme, orbicular, falciforme, oblíqua e peltada. Então tem os códigos que referem a cada uma dessa identificação e mais uma vez, na última coluna ali no código da cultivar, a gente preenche com o que a nossa cultivar tem. Então, pessoal, a gente pode perceber que o relatório já pré-pronto, né? A gente só precisa preencher, a gente traz umas informações com uma riqueza muito grande. A gente não precisa ser um botânico, um conhecedor de anatomia da folha, um taxonomista de mão cheia para que a gente consiga fazer esse preenchimento. Então, toda essa etapa que o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares tem de ofertar esse formulário já
pronto, né, onde a gente tem que preencher só algumas informações, facilita muito o processo para a gente construir esse material. Então fica muito mais dinâmico e fica de uma forma muito mais fácil e assertiva a gente conseguir fazer o preenchimento. Aqui só para ilustrar as fotos aí relacionadas ao formato da folha, uma avaliação também nos primeiros meses. A gente está falando de 90 a 120 dias, 3 a 4 meses. Então aí qual é o formato da folha? Então um formato aí linear, um formato mais comprido, um formato em forma de lâmina, um formato lanceolado em forma de lança, uma lança mais larga, um formato mais ovoide, obovoide. Então, assim, vários formatos aí, formato falciforme, que é um formato mais de pena. Então, a gente tem várias características aí, são 12 características. Então, a gente vê a imagem, vê qual que faz mais sentido, qual cultivar que a gente tem. E aí, a gente faz o preenchimento aí com a característica, no caso aqui, ela é qualitativa. A gente preenche na última coluna do nosso formulário. Trazendo agora, pessoal, sobre a serosidade, é uma informação aí, o item 4, também na folha juvenil, principalmente aí sobre a intensidade e também se a presença ou não. Então, também entre 3 e 4 meses em folha juvenil, então a gente tem as características. Se não é presente a serosidade ou ela é muito fraca, é um agrupamento, fraca, média, forte, muito forte. Então tem ali também a questão que não é uma sequência, então a gente vê 1, 3, 5, 7, 9, conforme nas instruções que a gente leu anteriormente, a gente viu que não tem uma sequência fixa, então tem que tomar só o cuidado da gente preencher de uma forma. Aqui já é uma característica quantitativa, mas ela é tratada como qualitativa, então pode gerar um pouco de confusão, vamos pôr ali, ausente ou muito fraca. O que é muito fraca com fraca? Então a gente não tem exemplos, né, dessa escala de uma forma real, isso pode gerar um pouco de dúvida, mas aí a importância da gente ter o registro fotográfico. Então isso facilita muito no preenchimento para a gente ser cada vez mais assertivo e conseguir transmitir o que a gente está indicando numa classe através de uma imagem. Então aqui, tratando principalmente relacionada à serosidade na folha, a gente traz aqui uma folha aqui de Eucalyptus globulus, ou talvez Eucalyptus cinerea também, com a presença dessa serosidade na folha, onde a gente passa o dedo, a gente consegue tirar essa foligem branca, e aqui uma outra folha da direita, aí, uma folha mais lisa, uma folha bem verde aí, sem a presença de cera. Então a gente tem esses níveis aí, essa escala de presença ou não, e o grau de presença da serosidade, avaliando aí na etapa de 3 a 4 meses relacionada à primeira avaliação. Aqui, agora no nosso item 5, na folha intermediária, onde a gente traz a questão da posição da lâmina foliar. Aqui já é uma avaliação um pouco mais tardia, a gente está falando de 6 meses após o plantio, não é mais de 90 a 120 dias, são 6 meses. E aqui quais são as classes? Ereta, semi-ereta, horizontal, semi-pendente e pendente. E aqui mesma coisa, não é o código de forma sequencial, mas aí 1, 3, 5, 7, 9. Então, assim, para ser sincero, tem que ter a devida atenção no preenchimento das informações, ver quais são as classes e preencher os números da forma mais correta possível, sempre aí com registro fotográfico. Então, trazendo um exemplo aqui, pessoal, segunda avaliação, a posição da lâmina foliar. Um exemplo aqui de uma folha ereta, ou seja, ela está mais na vertical, mais voltada para o sol. O número 2 aqui é uma posição horizontal, onde ela forma aí 90 graus junto com o ramo. E aí uma posição pendente, onde ela está com a direção mais para baixo, voltada para o solo. Então a gente escolhe qual que é a que faz mais sentido e a gente faz o devido preenchimento do formulário. Sim, pessoal, é bem direto, o formulário basicamente é simples, o que requer mesmo é bastante atenção sobre quais são os códigos corretos, quais são as características e preencher a verdade, né? Preencher as informações da forma como elas realmente são. Agora no item 6, falando também sobre a folha intermediária, sobre a questão aí da presença ou ausência de pecíolo. Conforme a gente viu aí, sempre 1 e 2, presente ou ausente. Então a gente avalia a questão aí, mais retomando, pessoal, por mais que seja
redundante aqui trazendo novamente, se tem pecíolo ou se não tem, a gente preenche dessa forma, mas aqui já é uma avaliação já num período de tempo um pouco maior. Ou seja, aqui é onde a gente vai entrar agora nos testes aí relacionados à homogeneidade. Então, se ela mantém um padrão uniforme ao longo dos anos. Então, tem que ter atenção, porque se no caso de 3 a 4 meses você fez um preenchimento e depois mudou, quer dizer que tem errado? Não, mas isso a gente tem que observar se isso sempre acontece. Então, por isso que tem as réplicas, por isso que tem as análises de 5 plantas ou mais, então a importância disso. Não tem problema ela mudar o formato da folha, a presença ou ausência de pecíolo, mas isso tem que acontecer de forma uniforme em todas as nossas avaliações. Continuando, mesma coisa, a forma da folha, só que aqui agora a gente já está com a idade de 6 meses, não mais igual a gente fez a primeira avaliação, a gente já está na segunda e as características é a mesma. Então, se mudou, se não mudou, a gente vai realizando essa reavaliação novamente. Trazendo aqui sobre uma característica agora um pouco mais diferente, que é aí na folha intermediária, que é a presença da intensidade da pigmentação antociânica, ou seja, a presença de antocianina, aquela coloração mais avermelhada das plantas de alguns clones no campo. Então as classes são ausente ou muito fraca, fraca, média, forte e muito forte. Aqui mais para trazer umas imagens, aí um material mais rústico. Aqui na verdade ela está a nível de muda ainda, mas a questão da pigmentação antociânica, né, a antocianina, essa coloração mais puxada para o vermelho e para o roxo, mas isso avaliado aí aos 6 meses de idade. Continuando, pessoal, a serosidade também, aqui eu vou avançar um pouco, é só a questão de atenção aí, principalmente a característica, ao período que ela está relacionada, quais as classes descritivas e qual é o código que ela se refere e fazer o devido preenchimento das informações. Então, vou passar aqui mais de uma forma rápida e é sempre importante porque a gente está relacionado à homogeneidade, então as características vão repetir. Serosidade, aqui uma característica que já é um pouco diferente, relacionada ao tronco, a presença ou não de ritidoma. Então, qual é a cor predominante do ritidoma? Ritidoma é a parte ali que a gente chama da botinha da planta, né? Aquela parte da casca que fica no solo ali, mais ou menos uma altura de 2 metros, e a cor predominante da casca acima do ritidoma. Então acaba que 2 metros para cima ali, em cima da botinha, aí ele fica todo descascado. Então as características aí sobre a informação, se tem ou não ritidoma e quais são as cores, e também se no tronco tem a presença ou não de serosidade. Assim como a gente avaliou se tem na folha, né? Aqui na característica 12, é uma característica e um descritor relacionado à serosidade, só que é na parte da casca, na região ali acima do ritidoma. Então a gente entra ali com as cores, é cinza, verde, o marrom, e também a cor aí relacionado acima do ritidoma, se é uma cor creme, cinza, verde, verde azulada ou marrom. Então a gente precisa fazer essa análise aqui mais para ilustrar a questão da característica, né? Na imagem A não tem ritidoma, então o ritidoma é ausente, ele tem casca por todo o fuste, né, por todo o tronco. Já na imagem B, a gente vê a presença do ritidoma, né? A gente pode ver na imagem aí, mais ou menos uma altura aí de 2 a 3 metros, acho que vamos falar uns 2 metros, a presença dessa casca aí, e acima do ritidoma a casca totalmente lisa, e aqui a gente poderia falar uma coloração cinza, né? Então essas que seriam as características, e aqui a gente já está falando aí numa terceira avaliação, uma avaliação aí com 1 ano de idade, 12 meses. Continuando aqui sobre a inserção do ramo no tronco principal. Então, muitas características também, pessoal, a gente vai conseguir mais avaliar também quando a planta vai ficar mais adulta, quando a gente tem um tronco mais robusto, onde passa de ser muda e passa a ser uma árvore propriamente dita. Então, essa própria característica aqui, a número 13, trata aí da inserção do ramo, né, no tronco. Então, é necessário que a gente tenha um tronco aí com um diâmetro um pouco maior, com uma circunferência maior, onde a gente consiga trazer essa característica. E aqui a gente tem duas, se ela é em V invertida ou se ela é esférica. Então,
Se é em V invertida, a gente cadastra o número 1. Se é esférica, a gente cadastra o número 2. Então, aqui mais uma imagem para ilustrar como é essa característica aí, para facilitar também num futuro preenchimento aí por vocês de algum desses formulários. Em V invertido, a gente vê mesmo o formato de um V ali, que é a inserção aí presente na imagem A, enquanto na imagem B a gente tem mais uma parte circular aí, uma inserção em formato de esfera, né, uma inserção esférica que a gente cadastraria aí como número 2. Então, que é mais para ilustrar mesmo, pessoal, facilitar, tentar entrar no detalhe e facilitar cada vez mais aí num possível preenchimento de vocês no futuro próximo. E aqui a gente já está numa quarta avaliação. Aqui a gente já está falando aí de 2 a 3 anos de idade. Nos outros a gente está falando de 1 ano, a gente falou de 6 meses, a gente falou também de 3 a 4 meses. Aqui mais informações referentes ao tronco também, principalmente retomando aquela parte do retidoma. Então, aos 3 anos de idade é feita uma reavaliação da mesma forma que a gente viu. Então, vou passar um pouco mais rápido aqui, só que é uma avaliação que a gente acaba trocando a idade que a planta está. Mas mesma coisa, cor do retidoma, cor acima do retidoma, presença ou ausência, as características elas são bem parecidas. Avançando, pessoal, a gente entra também aqui numa avaliação aos 3 anos, onde a gente já começa a atingir uma maior maturidade, então maturidade das fibras, a planta já vai começar a florescer e frutificar, então a gente continua com as avaliações, e aqui a mesma coisa aí é o formato, né, a posição da lâmina da folha, como a gente viu, ereta, horizontal, pendente. Vou passar isso um pouco mais rápido. A questão relacionada à questão do comprimento da lâmina foliar e da largura da lâmina. Então, a informação aí relacionada aqui a gente está medindo o comprimento da lâmina. Se a gente usar a trena mais aqui na vertical, nessa imagem que está no C, a gente vai ter a largura da lâmina foliar. Então a gente entra com essas características também, aqui onde a folha não vai ter algum tipo de mudança. Então aqui aos 3 anos, a quarta avaliação. A gente traz aqui o formato da folha, a forma da folha novamente. A gente viu essas características aos 3 meses, depois a gente viu aos 6 meses, a 1 ano, e a gente viu também aos 3 anos de idade. É o mesmo formato, é a mesma ilustração, é a mesma característica, só que a gente precisa ver durante o passar dos anos se tem alguma mudança, se não tem, e se a padrão, se o uniforme, se ela se mantém ao longo do tempo. Vou passar um pouco mais rápido também, para não ficar também tão redundante aqui, tão repetitivo. A intensidade da cor verde é uma característica um pouco mais diferente. Aqui, aos 3 anos de idade, na quarta avaliação, a gente tem essa característica, se ela é mais escura na face inferior, se ela tem a mesma intensidade tanto na parte de cima como na parte de baixo, ou se ela é mais escura na parte superior, na parte de cima. Então, 1, 2, 3, a gente avalia isso, coleta algumas folhas e faz essa análise. Muitas vezes aí, na intensidade da cor, se a cor é igual, se um lado é mais escuro que o outro. Então a gente vê essas características e faz o devido preenchimento. Serosidade da planta novamente, agora aos 3 anos de idade. Vou passar um pouco mais rápido também, que é uma característica que a gente já passou por aqui. Questão agora do ciclo até a primavera, até a primeira floração. Então é super importante a gente acompanhar, pessoal, os testes de uma forma bem rápida. Então, se é um ciclo precoce, se é médio, se ele é tardio, então é algo mais qualitativo e não quantitativo. A gente vai ver que todas as características que a gente viu aqui, a gente tem classes onde a gente define dentro da classe. Então, acaba facilitando o preenchimento. E aqui a gente nem tem uma data, né? Porque é o tamanho do ciclo, né? Então não dá para ver qual é a duração. Ele pode ser com 2 anos, pode ser com 3 ou pode ser com 5. Então aqui a gente não tem idade, então tem que ter a manutenção dessas observações, tem que monitorar os testes aí periodicamente, mensalmente, quinzenalmente, para não perder essas informações. Mas aqui a gente já está relacionado aí à parte de floração, a parte de frutificação. Aqui uma característica também qualitativa relacionado à inflorescência, se ela, principalmente o número de botões por umbela que a gente tem. Vou trazer uma imagem para ilustrar e facilitar. Se ela tem 1, se ela tem 3, se ela tem 5, se ela tem 7 ou se ela tem mais de 7. Então,
quantos tem, a gente vê isso na etapa, então a gente precisa talvez escalar a planta, ter algum mecanismo para a gente monitorar essa planta na parte que ela está com inflorescência para a gente analisar isso. Trazendo uma imagem aqui para ilustrar, principalmente a imagem D, que a gente traz aqui sobre o número que a gente tem de botões florais não bela. Então, se a gente for analisar, a gente tem 1, 2, 3, a gente tem 7 botões florais. E aqui a gente está falando numa quinta avaliação aí, mais ou menos aos 5 anos de idade, relacionado à inflorescência. Então, se a gente fosse preencher, analisando aquilo ali, a gente teria que pôr ali se ela tem 7, acho que na característica era mais que 5. Aqui outras características aí, daí por diante, aqui já na parte de fruto e da parte de flores, né, na parte da inflorescência e na parte de frutificação, que segue o mesmo critério, pessoal. Aqui não tem segredo, o dinamismo é o mesmo, a gente traz informações referentes às flores, ao botão floral, ao fruto, tanto do tamanho, tanto também da forma, a textura do fruto, como que é o opérculo, como que é a valva. E aqui para finalizar, questões relacionadas à parte da casca, né? Qual é a textura da casca, se ela persiste, se ela não persiste, se ela é fibrosa, se ela é rugosa, e qual que é a densidade básica da madeira, que é algo mais quantitativo também, que a gente precisa preencher. Então, essas aí são as 37 características aí relacionadas ao eucalipto que a gente pôde ver. E aqui a gente precisa também falar sobre a questão do local onde foi feito os testes, né? Todo esse acompanhamento, então qual foi o estado, qual foi a cidade e município, qual é a latitude e longitude, qual foi a altitude desse teste aí onde foi aplicado o teste de DHE. Então, pessoal, retomando e reforçando e demonstrando para vocês aqui agora, o preenchimento do relatório ele é bem simples, você precisa ter só a questão aí de ter uma atenção em quais classes e quais características e qual é o período que você está analisando, ou seja, a idade da planta, e fazer o preenchimento de uma forma muito simples. E como falei, né, a importância de você também construir um registro fotográfico do material genético ao longo dos anos, para você ter um material complementar ao seu formulário de teste de DHE e descritores mínimos. Então isso incorpora e ilustra muito mais o desenvolvimento do seu trabalho, onde você consegue agregar valor, consegue facilitar a vida também do avaliador, e então você consegue ter um sucesso maior ao longo do tempo. Então, pessoal, esse de uma forma aí relacionada ao preenchimento do relatório seria mais essas classes, de certa forma é um preenchimento até simples, né, de você identificar. E aqui continuando, para a gente ir até o final do relatório, a gente tem as imagens que a gente tem, as observações e figuras que ajudam ainda mais no nosso preenchimento. Então a gente tem cada característica, a gente tem uma imagem para ilustrar o que a gente está dizendo. Então a gente sempre pode recorrer a essas imagens no final do relatório para facilitar no preenchimento. Aqui, se a gente lembra, né, a presença ou não do lignoturbe, se ele é ausente ou se não é ausente. Lembrando que isso aqui é o próprio relatório que a gente consegue baixar, o relatório aqui destinado à espécie de eucalipto. Aí a característica 2 e 6, né? Porque ela acaba sendo uma característica que é avaliada ao longo do tempo. Então, a presença ou não do pecíolo, se a folha está conectada diretamente ao ramo, ou se a gente tem a presença do pecíolo. Aqui as características 3, 7 e 19, que é a forma da folha, igual a gente trouxe, se é uma folha linear, se é uma folha obovoide, falciforme, se ela é lanceolada larga, se ela é só lanceolada em forma de lança, então se ela é peltada em forma de pena. Então a gente tem as ilustrações que apoia e ajuda a gente a fazer o preenchimento cada vez mais correto do formulário. Aqui possamos passar também para as características relacionadas ao fruto, né? O tipo de válvula, se ela é uma válvula inclusa, se ela é no plano, se ela é exclusa. As características relacionadas à casca, principalmente aí a relação de textura, aí sempre plantas com mais de 5 anos.
aí a casca lisa, rugosa, fibrosa. Então, para cada característica, pessoal, a gente tem essas ilustrações aí que serve de referência e nos ajuda no preenchimento do formulário. Então, isso ajuda bastante aí no preenchimento das características de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais assertiva. Continuando, a gente tem as informações aí adicionais, que aí também eu acho que se faz muito necessário com as tecnologias que a gente tem hoje nos laboratórios, que são os marcadores moleculares. Então, para você ter aí a questão de ter o genoma mapeado, né, conseguir incluir o marcador molecular nas informações adicionais. Então é uma apresentação facultativa, mas que dá muito mais credibilidade e te dá muito mais segurança no preenchimento das informações, onde você consegue compor também um relatório com as informações aí moleculares. E cada vez mais essa tecnologia é mais acessível e mais funcional, e acaba que as próprias empresas também acabam tendo esse tipo de equipamento nos seus laboratórios de pesquisa e facilita e complementa ainda mais o preenchimento do relatório. Aqui no item 9, sobre cultivares semelhantes e as diferenças entre elas, bem parecido com o que a gente preencheu no relatório anterior, no relatório técnico. Então a gente precisa dar a cultivar, mostrar quais são as características que a diferencia da cultivar que a gente está protegendo. Então a gente tem aí as informações, né, para efeito de comparação. É necessário identificar como que essa característica ela se difere entre as duas cultivares, e também na diferenciação alguma outra característica importante que não esteja na tabela que a gente acabou de preencher, é necessário indicá-la, como presença de espinho ou não, algumas outras características mais tricodermas, tricomas, alguma coisa nesse sentido, e principalmente as características relacionadas à fisiologia, à fenologia, à bioquímica e outras informações, e as cultivares mais parecidas com as cultivares a serem protegidas, elas têm que ser inscritas também no RNC e constar na listagem nacional no país. Então é importante que essa cultivar esteja protegida também, para que a gente consiga distinguir ela. Então, continuando aqui, a gente tem a mesma tabela que a gente tem no formulário 2, onde a gente coloca a denominação da cultivar mais parecida, ou seja, essa cultivar já está protegida, então ela tem um código e tem uma denominação. Qual é essa característica que diferencia ela tanto da cultivar base e da cultivar que resultou, e como que é a expressão na cultivar inicial e como que ela expressa na cultivar que a gente está tentando proteger. Então a gente precisa fazer essa diferenciação entre as cultivares, por isso ela tem que ser distinta, né? Existe a distinguibilidade, que é uma das premissas também. Então, pessoal, a partir aí do preenchimento desses 3 relatórios que a gente detalhou, a gente entrou em cada item, em cada etapa dentro do relatório 2 e dentro do relatório 3. Na verdade, né, são os formulários que são disponibilizados pelo próprio mapa, pelo SNPC. Então, a partir do download e do preenchimento, reforçando, né, é um preenchimento simples, mas que precisa de bastante atenção. A gente salva como PDF, faz as devidas assinaturas e faz o envio, né, a protocolização dos documentos a partir da Cultivar Web através do site no mapa. A gente entra e faz o upload dos materiais a partir do pagamento daquela taxa de requerimento. Então, turma, retomando aqui o processo, como a gente pôde ver, né, ali começando de cima para baixo, dentro do Cultivar Web, a gente faz o preenchimento do requerimento eletrônico, paga a taxa. Segundo momento, faz o download dos formulários, realiza o preenchimento, conforme a gente viu passo a passo agora, faz a assinatura dos documentos em todas as vias, as rúbricas, o representante legal, o responsável técnico com o seu número do CREA. Depois ele faz
a digitalização desses documentos, transforma em PDF, tanto o relatório técnico quanto a tabela de descritores. Relatório técnico é o formulário 2, tabela de descritores é o formulário 3. Sobe esses materiais, faz o envio eletrônico pela plataforma, pela Cultivar Web. Então, a partir daí, a gente tem um protocolo de início. Então, a partir do protocolo de início, a gente passa pela análise, tem uma duração aproximada de 60 dias. E nessa análise, pessoal, é onde entra aí aquele parênteses do relatório fotográfico. A gente fazia a complementação do nosso material com o registro fotográfico da nossa cultivar, facilita muito a análise. Então, muitas vezes é feito a avaliação por parte do SNPC, o Sistema Nacional de Proteção de Cultivar, e o profissional ele averigua se as informações estão completas ou se elas estão incompletas. Faltando algumas informações, é feita algumas diligências, então é solicitado mais informações para complementar o dado e a gente tem um prazo aproximado de 60 dias para devolver essas diligências. Fazendo as diligências e as informações são recebidas e aceitas numa nova avaliação, o processo segue para as informações ali completas. Então, a partir das informações estarem completas, a análise ter sido feita, a gente entra na publicação do pedido e a emissão do certificado provisório. Então, a partir desse momento, a gente consegue expedir um primeiro formulário, mas é um formulário provisório, onde a gente passou por todas as etapas dentro do SNPC. Só que aí é necessário ainda mais um prazo aí de aproximadamente 90 dias, que é feito a publicação desse deferimento no Diário Oficial da União, onde a gente tem um prazo aí de 60 dias para o recurso. Ou seja, alguma empresa que se sentir lesada, algum terceiro ou qualquer outra pessoa física, ela pode entrar com um recurso, ela pode pedir a impugnação dessa proteção de cultivares, então pode ter, fica esse período de tempo aí, onde qualquer uma empresa, algum interessado naquela cultivar, ela consegue fazer algum tipo de impugnação para isso. Se o pedido for aceito dessa impugnação, o pedido então relacionado a esse protocolo, ele é indeferido e aí a gente para o processo e encerra ele. Se não tem nenhum tipo de impugnação e o processo passar, a gente vai para a emissão final do certificado de proteção, que é o certificado definitivo de proteção. Então aqui só a gente mostrando aqui as taxas novamente, né, que a gente já pagou a taxa de requerimento, e aqui a gente paga também para a expedição do certificado, o valor de R$ 2.139,47. Avançando, pessoal, então, tratando aqui do certificado de proteção, é o documento que assegura o direito de reproduzir e cultivar em todo o território brasileiro, assim como também controlar a produção e a comercialização por terceiros. Uma vez que a empresa quer passar esse material para alguma outra empresa e receber royalties, é uma grande oportunidade e está sendo uma prática cada vez mais comum. O certificado de proteção, como já falei algumas vezes, é um bem imóvel para todos os efeitos legais dentro da jurisdição e dentro da justiça brasileira e é a única forma de se proteger cultivares no Brasil. Então ela dá esse direito aí para livre autorização e comercialização de suas plantas e suas partes, tanto para reproduzir quanto para multiplicar em todo o território brasileiro. Então, é o único documento, é a única forma de proteger cultivares no Brasil hoje, através desse certificado de proteção. A duração é de 18 anos até transformar em domínio público, conforme a gente viu aí no módulo 2. Uma vez protegida, essa cultivar ela fica vedada para a produção de outros viveiros, de outras empresas, de outros terceiros. Então, a importância aí de exclusividade. Então, até alguns anos atrás, as empresas protegiam principalmente para esse fim. Só que hoje, com a possibilidade de fazer a comercialização desse material genético sendo um novo negócio, né, o recebimento de royalties, é também uma nova opção aí de proteger o material genético, com a ideia de você conseguir receber um recurso extra através da criação de novos materiais genéticos. Como foi salientado, é necessário manter uma amostra viva e é necessário pagar um pagamento da anuidade tanto para a manutenção do certificado
quanto para manter a amostra viva. A gente pode ver que são 5 réplicas que tem que deixar em posse do SNPC. Então é importante salientar isso, que durante os 18 anos aí que valem o certificado tem que ser pago essa anuidade. E também a cultivar, para continuar com o certificado, ela tem que manter aí o DHE, ela tem que se manter distinta, ela tem que se manter homogênea e ela tem que se manter estável durante todo o período aí de carência do certificado. Uma vez concedida a proteção, as informações são divulgadas de forma pública no Diário Oficial da União e ficam disponíveis aí dentro do portal do mapa, dentro do portal do Cultivar Web. Todas as informações a gente consegue saber, descobrir. A gente faça aí o exercício, a gente terminando essa aula, vocês acessarem o portal do Cultivar Web, clicar lá para a gente pesquisar quais são as cultivares hoje que estão protegidas aqui no território brasileiro. Aqui é um exemplo aí, pessoal, do certificado de proteção. Esse certificado está de forma pública. Aqui eu trouxe um exemplo do material genético, que é o IPB13. Então aqui as informações que são tragas dentro do certificado de proteção, que é o material, ele é protegido pela International Paper do Brasil, atual Silvamo hoje. Então a gente fala aqui sobre a espécie, que é o Eucalyptus, o Eucalypturophila. Então aquela parte onde a gente preenche a taxonomia, o nome comum, está relacionado a isso. A gente tem o número do protocolo, a gente tem a equipe de melhoristas que participou. Nesse exemplo aqui foi a Carla, o Flávio, o Rogério, o Adriano e o Aloísio. Então é a equipe de melhoramento de melhoristas. E aqui também tem o prazo que foi feito essa proteção, que ela iniciou em 18 de fevereiro de 2016. Acrescidos aí de 18 anos, a gente tem a proteção do IPB13 até 18 de fevereiro de 2034. Então esse é o certificado aí que a Silvamo, né, a International Paper tem, mas também ele está de forma pública aí, onde a gente consegue consultar aí quem é a detentora da proteção desse material genético. Continuando aqui, pessoal, então, finalizando aqui a parte das anuidades, como a gente citou, né, durante os 18 anos, é obrigatório o pagamento dessas anuidades, tanto para manter as 5 amostras vivas em posse do SNPC, valor de R$ 1.426,31, e também o valor da anuidade aí do certificado de proteção. Então é necessário aí todos os anos, durante os 18 anos, o pagamento aí da taxa de R$ 1.141,05. Então, essas são os processos, né? Esse é o final do processo que a gente viu aí relacionado às análises, tanto do pagamento do requerimento, a solicitação do requerimento, o preenchimento dos certificados, a expedição do certificado provisório, as análises por parte dos responsáveis do SNPC, a promulgação da proteção no Diário Oficial da União, algumas tratativas, até a questão aí da emissão do certificado definitivo e o pagamento das anuidades. Então isso é o que contempla aí todo o pagamento, todas as etapas que a gente tem, como é feito o processo de proteção de cultivares aqui no Brasil, pessoal. Então, chegando até aqui, de uma forma aqui bem detalhada, a gente vem terminar esse módulo 3 aí. É um módulo onde a gente detalhou de uma forma até muitas vezes redundante, mas acho que foi necessário para explicar a questão sobre os avanços relacionados ao DHE, sobre a questão da homogeneidade e da estabilidade do material genético, mas acredito também que eu fui bem assertivo, foi o objetivo, né, de ser bem assertivo, de demonstrar as diretrizes que a lei tem, assim como o processo, assim, de uma forma bem detalhada. Então, agradeço vocês pela participação, por estar acompanhando o curso. A gente chega ao final do nosso módulo 3 e na próxima aula a gente vai tratar de outras informações referentes à parte do licenciamento do material genético. Então, para a gente finalizar, eu quero só fazer um breve resumo aqui do que foi visto, né, nesse módulo, nosso módulo 3, principalmente aí as informações de uma forma bem resumida mesmo, para a gente contextualizar o que a gente fez nessa aula.
para a gente introduzir também a nossa próximo módulo, que é o nosso módulo 4. Então, pessoal, a gente viu no começo, né, um overview sobre os critérios para proteção de cultivares. Relembrando, tem que ser novidade, são 5 critérios. Tem que ser novidade, tem que ser distinta, ela tem que ser homogênea, ela tem que ser estável e ela tem que ter denominação própria. Então, são os 5 critérios aí para que uma planta, né, uma cultivar, ela possa, né, ser protegida. Todo o processo é feito através do Cultivar Web, a plataforma digital, a plataforma online, um site onde a gente consegue fazer todo o processo, emitir as taxas, cadastrar os formulários, acompanhar os prazos e também consegue ver de forma pública todas as cultivares de todas as espécies que estão protegidas aqui no Brasil. Passamos de uma forma muito detalhada sobre os 3 formulários, os 3 relatórios que são necessários para a proteção. Passamos pelo relatório de requerimento, passamos pelo relatório técnico e detalhamos o relatório de teste de DHE e tabela de descritores mínimos na sua essência. Passamos também de uma forma muito detalhada sobre como é o overview do processo de requerimento de proteção de cultivares, desde o cadastro na Cultivar Web, a parte de protocolização, a parte de análise, a parte de publicação no Diário Oficial, até chegar no certificado definitivo de proteção. Passamos também aí sobre todas as etapas, como funciona o protocolo para emitir o certificado, e também retomamos aí, relembramos os valores das taxas, como é o passo a passo, como que é a dinâmica aí relacionado aos custos envolvidos para emitir o certificado de proteção de cultivar. Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês acompanharem aí mais uma aula. A gente se vê no nosso próximo módulo, nosso módulo onde a gente tratará sobre o licenciamento de cultivares protegidas. Então vamos tratar um pouco mais aí, desmiuçar um pouco do assunto relacionado ao certificado de proteção definitiva, quais são os direitos, deveres, como que a gente vai seguir a partir da licença conquistada agora. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, espero estar contribuindo com vocês. Lembrando que a gente tem os materiais, essa aula disponível em PDF aqui, que você consegue fazer o download na plataforma, assim como a gente estou disponibilizando aí todos os materiais complementares também. Tem um material bem rico aí, ofertado aí para vocês fazerem o download aí na plataforma. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, vocês podem mandar na plataforma de suporte aí que a gente vai atender da melhor forma possível. Muito obrigado e a gente vê aí nas próximas aulas no nosso módulo 4. Um abraço, pessoal, até breve.